Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é 2 Crônicas. E o capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Zíbia, de Berseba. E Joás fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias de Joiada, o sacerdote. E Joiada tomou para ele 2 esposas, e ele gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que Joás estava disposto a reparar a casa do Senhor. E ele reuniu os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: Saí para as cidades de Judá e reuni de todo Israel dinheiro para reparar a casa do vosso Deus, de ano em ano, e vede que apressais o negócio. Todavia, os levitas não se apressaram. E o rei chamou Joiada, o chefe, e disse a ele: Por que não obrigastes os levitas a trazer de Judá e de Jerusalém a coleta, segundo o mandamento de Moisés, o servo do Senhor, para a congregação de Israel, para o tabernáculo do testemunho? Porque os filhos de Atalia, aquela mulher iníqua, tinha destruído a casa de Deus e também todas as coisas dedicadas da casa do Senhor. Eles entregaram aos Baalins. E diante da ordem do rei, eles fizeram um baú e o colocaram na parte exterior junto ao portão da casa do Senhor. E eles fizeram uma proclamação por Judá e Jerusalém, para que trouxessem até o Senhor a coleta que Moisés, o servo de Deus, lançou sobre Israel no deserto. E todos os príncipes e todo o povo regozijou-se, e trouxeram e a lançaram dentro do baú, até que terminaram. Ora, sucedeu que no momento em que o baú foi trazido para o ofício do rei pelas mãos dos levitas, e vendo que havia muito dinheiro, o escriba do rei e o oficial do sumo sacerdote vinham e esvaziavam o baú, e o tomavam e o carregavam novamente para o seu lugar. Assim faziam dia após dia, e recolhiam o dinheiro em abundância. E o rei e Joiada o davam aos que faziam a obra do serviço da casa do Senhor, e contratavam pedreiros e carpinteiros para repararem a casa do Senhor, e também aos que confeccionavam ferro e bronze para consertar a casa do Senhor. Assim trabalhavam os oficiais, e a obra era aperfeiçoada por eles, e eles deixaram a casa de Deus no seu estado e a reforçaram. E quando eles a terminaram, trouxeram o restante do dinheiro diante do rei de Joiada, do qual foram feitos vasos para a casa do Senhor, a saber, vasos tanto para ministrar como para se oferecer, e colheres e vasos de ouro e prata. E eles ofereceram ofertas queimadas na casa do Senhor continuamente todos os dias de Joiada. Todavia, Joiada ficou velho e cheio de dias quando morreu, e ele tinha 130 anos de idade quando morreu. E eles o sepultaram na cidade de Davi, entre os reis, porque eles haviam feito o bem em Israel, tanto para com Deus como para com a sua casa. Ora, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e fizeram reverência ao rei. Então o rei atentou a eles. Eles saíram da casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos bosques e ídolos, e a ira veio sobre Judá e Jerusalém por causa da sua transgressão. Contudo, ele enviou profetas entre eles para trazê-los de volta ao Senhor, os quais testificaram contra eles, mas eles não quiseram dar ouvido. E o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, o filho de Joiada, o sacerdote, o qual se pôs de pé acima do povo e disse-lhes: Assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não podeis prosperar. Porque vos abandonastes o Senhor, ele também vos abandonará. E conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandamento do rei no átrio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da bondade que Joiada, o seu pai, lhe havia feito, mas matou o seu filho. E quando morreu, ele disse: O Senhor olha por isto e o requererá. Isso se deu no fim do ano que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram para Judá e Jerusalém, e destruíram dentre o povo todos os seus príncipes, e enviaram todo o despojo deles ao rei de Damasco. Porque o exército dos sírios veio com uma pequena companhia de homens, e o Senhor entregou um muito grande exército na sua mão, porque eles haviam abandonado o Senhor Deus dos seus pais. Assim, eles executaram juízo contra Joás.
e retirando-se dele, pois em grandes enfermidades o deixaram. Os seus próprios servos conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos de Joiada e os sacerdotes, e o mataram na sua cama. E ele morreu e o sepultaram na cidade de Davi. Porém, não o sepultaram nos sepulcros do rei. E estes são os que conspiraram contra ele: Zabade, o filho de Simeate, a Amonita, e Josabade, o filho de Simrite, a Moabita. Ora, quanto aos seus filhos e a grandeza do cargo que foi lançado sobre eles e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos na história dos livros dos reis. Em seu lugar reinou seu filho Amazias.